Fala, meus amigos, Bruno Alves aqui. A gente vai reagir aqui porque houve mais um escândalo de abuso sexual de menores por um líder religioso, né? Mais um. E a gente está vendo aqui, eu vi algumas notícias, né? Jornal Globo. Logo, olha o que o Globo faz. Igreja Quadrangular pede renúncia de pastor bolsonarista acusado de abuso contra menor. O Globo já vai logo usar o termo bolsonarista. É ridículo, né? O que a gente vê na mídia hoje. Mas vamos lá. Mais Goiás. Igreja Quadrangular pede renúncia de pastor acusado de abuso contra menor. Pastor Mário... Agora, olha a outra notícia. Isso de 2 horas atrás. Olha aqui, ó. É esse pastor aí. Esse líder religioso, né? Pastor Mário Oliveira é homenageado no Congresso com medalha de mérito por trajetória histórica. Isto é, o cara é denunciado por abusos, por estupro de menor, e é homenageado no Congresso Nacional. Esse é o mundo que a gente vive, né? Eu vou reagir ao vídeo aqui da Damares falando sobre esse tema, tá? A senadora. Vamos dar uma olhada aí na Damares, o que ela fala. Tá aqui, ó. Olha o título aqui que o pessoal coloca, né? Damares detona falsos pastores e padres, né? Todos eles são, né? Porque só há um pastor, né? Um só pai. Não chameis ninguém de pai para fins espirituais. Não chamei ninguém de pai, porque um só eu sou vosso pai. Quando a pessoa chama alguém de padre, para fins espirituais, porque ele é um líder sacerdotal, né? Então a pessoa está sendo contra o que o mestre falou, que o Messias falou. Não chamei ninguém de mestre, pois um só é o vosso mestre. E todos vós sois irmãos. Eu sou o único e bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então é isso, né? Então... tá aqui, ó. Damares detona falsos profetas e padres, falsos pastores e padres. Vamos ver. Todos esses crimes venham à tona, venham à luz. E que os falsos pastores possam passar o resto de suas vidas na cadeia. Porque não tem, presidente, pastor pedófilo. Não tem padre pedófilo. Tem pedófilo fingindo que é pastor. Tem pedófilo fingindo que é padre. Aí é mole, né? Aí é mole, cara. Ai, meu Deus, não tem pastor e padre pedo. Tem pedo fingido. Eu não aguento não, cara. Aí é mole, né, meu irmão? Aí é mole. Vamos dar uma olhada aqui, ó. CNN, não sei o que estou dizendo. Mais de 200 mil crianças foram abusadas sexualmente por clérigos católicos franceses. Isso é o que se sabe, fora as subnotificações, né? Muitas crianças não falam, né? Então, na França, só na França, mais de 200 mil crianças foram abusadas sexualmente, isso que se sabe. Aí tá aqui na Espanha também, mais de 200 mil crianças foram abusadas, tá? Então, na Espanha, na França, imagina no Brasil, onde tem subnotificação de tudo. Se você fizer uma breve pesquisa no Google, vamos lá, padre Pedro, se você fizer uma breve, pastor acusado de abuso sexual contra... Cara, é uma festa. É uma festa. E engraçado que em Tiago 1,27 diz assim, ó, a religião pura e imaculada é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Isso é ajudar os necessitados, ajudar quem precisa. Veja bem, a religião pura e imaculada é ajudar o próximo. O que é imaculada? Sem mácula, sem mancha. Isso significa o quê? Se você tem uma religião, essas palavras não passarão. Se você tem uma religião que tenha 1000 anos de existência e tiver um caso de abuso sexual apenas, ela é falsa. Ela não é a verdadeira. Se você tiver uma religião que provocou um assassinato, uma morte de alguém em nome de algum Deus, ela já tem uma mácula, já tem mancha. Por isso que está lá em Tiago 1,27. A única religião, a religião pura e imaculada, isto é, pura e sem mancha, sem mácula, é ajudar o próximo. Essa é a única religião. Então, é o que eu falo. Se você pegar, aqui tem o caso desse aí, da Igreja Quadrangular, que abusou de uma menina de 14 anos. Tá? Só para deixar claro, uma menina de 14 anos.
né? Um líder religioso da igreja quadrangular está sendo acusado disso. Teria uma menina de 14 anos. Aí você vai, tem aquele caso lá da Bahia, 2 pastores que mataram lá o garoto, né? Porque o garoto viu, eles estavam fazendo sexo, os 2 pastores. E aí o garoto viu da Igreja Universal na Bahia. O garoto viu, eles pegaram o garoto, o garoto, tacaram fogo no garoto. É brincadeira, mano. E igual casos como esse você vai ver aos milhares aí, no mundo inteiro. Tanto na igreja católica como na igreja protestante. Vai ver todas as religiões todas as religiões, tá? Todas as religiões. Por isso que deixa claro que a religião pura e imaculada é ajudar o próximo. Essa é sem mancha. Essa não tem mácula. Entendeu? Então, mas o pessoal prefere. Eu não estou falando que todos os pastores, todos os padres são isso. Óbvio que não estou generalizando. O que eu estou dizendo é que é uma roleta russa. Por isso que também é claro, lá nas escrituras é claro, no Evangelho, é claro em dizer que o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens. É exatamente por isso. Se o Pai não habita, o que habita ali? Algo tem que habitar, né? Porque ali tem prática de culto divino, né? É um santuário terrestre, figura sacerdotal, que são coisas da Torá, da lei de Moisés, né? Que foi criada para os israelenses, né? Para o povo judeu. Por que esses pastores precisam disso? Para tomar o dízimo, né? Eles precisam da lei de Moisés, do santuário terrestre, da figura sacerdotal, da prática de culto divino para tomar o dízimo. Mas o nosso mestre, que morreu por nós, ele nunca fundou religião nenhuma. A coisa que ele ensinou é amar e ajudar o próximo. Essa é a religião pura, imaculada, pura, sem mancha. Mas aí fica fácil a Damares dizer: não tem pastor Pedro, não tem padre Pedro. Tem Pedro que aí tem Pedro que se finge pastor, tem Pedro. Se você vê a quantidade de casos, é absurda. É um absurdo, cara. Aí fica fácil, né, Damares? Eu não estou falando que são todas, mas é uma roleta russa. Se você leva seus filhos, suas crianças, para esses locais onde tem devoradores o tempo inteiro, você está correndo um grande risco, né? É só isso que eu falo. Vamos lá, vamos ver o que ela vai falar. Notícias dão conta que a menina tinha 14 anos de idade, uma menina da igreja dele, e ele trouxe essa menina para Brasília e ele a estuprou dentro de um apartamento funcional quando era deputado federal. Eu vou aguardar as investigações do Ministério Público e o posicionamento oficial público da Igreja Quadrangular. Que quando eu mandei o ofício, líderes da Quadrangular me ligaram, mas está na hora de um posicionamento público. E se ficar comprovado que o presidente da igreja realmente estuprou, me parece que já vai ter a prescrição, porque a vítima que denunciou, ela já faz alguns anos que isso aconteceu, mas que as outras vítimas tenham coragem de denunciar. E se quiserem falar comigo, pode falar comigo, porque lamentavelmente, presidente, por uma triste coincidência, eu fui estuprada por um falso pastor dessa igreja há 54 anos atrás. Meu Deus, não posso rir não, porque isso é tenebroso, né, cara? Mas olha o que ela está falando. Ela está denunciando um caso de abuso sexual de menor e diz que há 54 anos ela foi abusada por um cara dessa mesma... Não dá para acreditar num negócio desse, gente. Você vê, eu acabei de falar. Eu não estou falando que são todas, eu estou falando que é corriqueiro. É corriqueiro, tá? É corriqueiro. Porque se eles enganam as pessoas, olha só, para pedir dízimo, praticar a lei de Moisés nos dias de hoje, sendo brasileiro, né? Ele sabe que ele está enganando as pessoas. Então ele para estar ali, já tem algum nível de psicopatia e narcisismo. Porque saber que está enganando as pessoas. Que o mestre jamais pediu essas coisas. Nosso mestre jamais. A única coisa que ele pediu é para amar o próximo. Amar ao Pai sobre todas as suas coisas e o próximo como a ti mesmo. E assim conhecereis que sois meus discípulos. Só isso. A única coisa que ele pediu foi essa. Sobre o templo de pedra, ele falou: não sobrará pedra sobre pedras que não seja derrubado. Ele quebrou lá a barraca dos cambistas, lá no templo,
e falou: não façai da casa do meu pai casa de comércio. Só que ele não estava falando do templo de pedra, ele estava falando das pessoas. Porque o cara pergunta: ué? Aí ele fala: com que autoridade você faz isso? Aí ele fala: destrua esse templo e eu construirei em 3 dias. Aí eles: mas esse templo, os caras que só enxergam o físico, olharam para o templo de pedra e falaram: mas esse templo demorou 46 anos para ser erguido. Mas ele falava do templo do seu próprio corpo. Ali o nosso mestre ensina que o templo do Pai somos nós, que o Pai habita em nós, no nosso entendimento. Então, se você leva seus filhos, suas crianças para um antro desse, olha o que ela está falando. Ela está denunciando um caso e diz que há 54 anos aconteceu com ela. Ela foi extu por um líder religioso. Isso é corriqueiro. Estou falando que são todos, não estou generalizando, mas é corriqueiro. Levar crianças para um antro de demônio desse, você vai estar numa roleta russa. Você é responsável por isso. É só isso que eu falo, cara. É um absurdo isso aí. O cara, e segundo a denúncia, como é que é, da polícia, da PF, o cara teria levado a menor de 14 anos para Brasília para o apartamento funcional dele, como deputado, para extuar a criança. Essa é a acusação, mas parece que o caso já até prescreveu. O cara já está recebendo até homenagem no Congresso. Esse é o mundo, cara. Esse é o nosso mundo. Entendeu? Então é isso, gente. É isso. É isso que acontece nos templos de Jeová. É isso que acontece nos templos de Jeová. É isso que acontece tanto na igreja católica como na evangélica. Mostrei aqui 200 mil só na França, 200 mil só na Espanha. Imagina se você for contabilizando, fora os que não são notificados. Imagina no Brasil, que tem subnotificação de tudo. Imagina, cara. É um absurdo, cara. Então é isso. Por isso que o Messias entrava lá naquele... Quando Pedro, ele entra no templo lá e converte 5 mil almas, aquelas pessoas estavam deixando o templo. Tanto que os capitães do templo e os sacerdotes que prenderam Pedro naquele dia, quando ele converteu 5 mil almas. Ele converteu para as pessoas saírem do templo. Eclésia, chamados para fora do templo. Por isso que quando o Messias pregava no templo, falava no templo, pregava, não gosto de usar esse termo, né? Quando o Messias falava sobre o evangelho no templo, os sacerdotes todos queriam matar ele, porque ele estava tirando as pessoas do templo do diabo. E é isso que acontece no templo dos demônios. A casa do diabo são os templos de pedra, onde o Pai não habita. O Pai habita em nós. O Deus que criou o mundo e tudo que nele há não habita em templos feitos por mãos de homens. E nem é servido por mãos humanas. Agora, o Deus do templo, sim. O Deus do templo, ele é servido, ele quer oferta, ele quer isso, ele quer aquilo, né? Jeová, o diabo. Se você quiser saber sobre isso, e cada dia eu estou mais certo, né? E cada dia as pessoas veem que eu estou mais certo. Se você quiser saber muito mais sobre 200 provas que Jeová é o diabo, a antiga serpente chamada Satanás, o Deus do templo. Esse aqui, Jeová, é o Deus deste mundo, é o Deus dos templos de pedra. É só entrar em contato com esse WhatsApp aí, tá? O Messias veio nos desarraigar deste mundo. Entregou-se a si mesmo para nos libertar, nos desarraigar, nos tirar pela raiz deste mundo, que é de Jeová. De Jeová é a terra e os habitantes, né? É dele. É de Jeová. Esse mundo jaz nele, jaz no maligno. E ele é o rei deste mundo. Não é à toa que ele fala: o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Lá em Daniel 4. Ele dá a quem quer. Quem fala isso no Evangelho é o diabo. Tudo a mim foi entregue e eu dou a quem eu quero. Então, nesses antros, nessas moradas de demônios, você só vai ver isso. Esses escândalos de corrupção, de abuso sexual de menores, de mulheres. É uma festa. Porque é um antro. Assim, se tem qualquer mancha, não é do Pai. Porque a igreja pura e imaculada é ajudar o próximo. Essa não tem mancha nenhuma. Quando você faz bem ao próximo, você não tem mancha nenhuma. E é isso que o mestre veio nos dizer e nos tirar desses templos do demônio. Mas as pessoas querem, né? Tá lá, levar suas crianças para lá. E é isso que acontece. Servindo ao diabo, ao Deus desse mundo. Então é isso, pessoal. E legal, eu achei a fala da Damares engraçada, né? Interessante.
Não tem pastor e padre Pedro. Tem Pedro que finge. Aí é mole, pô. Aí é mole. É isso, né, cara? E ela que passou por isso, hein? Passou por isso e não aprendeu ainda. Não adianta, cara. É isso, o mundo jaz no maligno e as pessoas serão enganadas. O Messias falou isso, né? A porta é estreita e poucos passarão por ela, né? Pouquíssimos, muito pouco. Então é isso. As pessoas preferem a porta larga que leva à perdição. Você vê que nesses templos geralmente costuma ter porta larga. Além do aspecto físico, tem um aspecto espiritual também. É isso, pessoal. Sempre tanto esses líderes querendo satisfazer os desejos do pai dele, né? Matar, roubar, destruir, fazer, abusar, né? É sempre assim, cara. É sempre assim, é triste. Um abraço.